Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, como prometido no vídeo anterior, nós daremos aqui sequência à parte 2 do estudo iniciado no canal anterior dessa série chamada Apostasia. Então, sem mais delongas, continuemos o estudo. A consolidação da apostasia cristã. Nessa segunda parte, abordaremos o período inicial da igreja, sem a jurisdição da tradição judaica que sempre se fez presente desde o primeiro Pentecostes, também conhecido por Shavuot, além de apontar o mitraísmo como principal doador do embrião, chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Após a rebelião de Inácio e seu martírio em Roma, ocorrido entre os anos de 98 a 107 da nossa era, o cristianismo começou a emergir como religião distinta da seita judaica original dos Netzarim, ou Nazarenos, quando removeu tudo o que era judaico das congregações. A remoção da identidade judaica da fé em Yahusha gerou uma fragmentação doutrinária e cultural nas igrejas. Neste ponto, surgiu a necessidade de se incorporar um novo sistema de prática religiosa que substituísse o judaísmo praticado pelos discípulos de Yahusha e mantivesse a coesão do corpo de crentes cristãos. Esse sistema foi forjado a partir de várias adaptações de diversos rituais pagãos. Uma das primeiras comunidades cristãs a adotar práticas religiosas pagãs foi a Igreja de Alexandria, que adotou elementos da adoração egípcia a Ísis, a rainha dos céus, e a seu filho. Olha que interessante, aí pessoal. Alguma coincidência? Eu acho que não. Continuemos. Acerca dela, o historiador Samuel Dill escreve: o ritual diário de Ísis, que aparentemente era tão regular e complicado quanto o da Igreja Católica, produziu um imenso efeito na mente romana. Todos os dias havia 2 serviços solenes, nos quais sacerdotes com tonsuras e vestes brancas, com acólitos e assistentes dos mais variados níveis, oficiavam. A litania da manhã e o sacrifício era um serviço impressionante. A multidão de adoradores lotava o lugar perante a capela logo ao amanhecer. O sacerdote, subindo por uma escada oculta, levantava o véu do santuário e adorava a imagem santa. Então ele circulava os altares, recitando a litania, ou ladainha, palavras místicas de línguas estranhas, aspergindo água benta de uma fonte secreta. Outro ponto aí a destacar é a teologia de bispos como Marcião de Sincope, que defendiam a existência de 2 deuses distintos, um representando o Velho Testamento, o Deus mau, que seria o Deus dos judeus, outro do Novo Testamento, o Deus bom, que seria o Deus dos cristãos. Para a sua mentalidade fundamentada no pensamento gnóstico, o Deus de Yahusha seria diferente do Deus dos judeus, em uma tentativa de explicar a aparente contradição entre o Novo e o Velho Testamento, termos que, inclusive, foram criados por ele. Ou seja, se hoje chamamos o Tanar, de Velho Testamento e os escritos nazarenos de Novo Testamento, quem criou esses
termos foram Marcião de Sincope. E olha que interessante, na cabecinha desse cidadão, o Altíssimo retratado no Tanar, no Antigo Testamento, não é o mesmo Altíssimo retratado nos escritos nazarenos. Então, é uma total blasfêmia. E acreditar ainda que existem pessoas que defendem esse tipo de heresia. É triste, pessoal. Continuemos. Não é à toa que Policarpo, discípulo de Yohanan, o chamava de primogênito de Satanás. Sua teologia era tão ofensiva e caótica que foi excomungado da congregação de Roma. Fundou uma comunidade independente, a qual se expandiu com extrema força, alcançou multidões e perdurou por muitos séculos. Logo após a morte de Marcião, Tertuliano, entre os anos 160 a 220 da nossa era, um dos pais apostólicos, foi o responsável por lançar as bases do politeísmo por meio do pensamento trinitário. Visto pela cristandade como um exímio escritor e teólogo, seus ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e, posteriormente, pela Reforma Protestante. Foi o primeiro a usar a palavra latina trinitas, que significa trindade, para desenvolver o dogma cristão de que o Altíssimo são três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o separado Espírito. O dogma trinitário sustenta que o Altíssimo é um e que, por um mistério, ao mesmo tempo são três pessoas. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semíramis e Talmuz, que eram originalmente a trindade da Babilônia, e ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, do Filho e do separado Espírito, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos. Acaba uma pausa aqui, pessoal. Tem um canal aí, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, né? Que fez um vídeo aí uns meses atrás, ano passado, não me lembro, defendendo que a criação da Trindade foi feita por judeus. Ignora completamente. Detalhe, defende a imagem desses senhores aqui que eu estou retratando aqui na série Netzarim e também nessa série Apostasia. É um canal aí, né? Eu não vou citar nomes, mas entendedores entenderão. Continuemos. Com efeito, a crença em três deuses permeou diversas culturas pagãs nas religiões da Babilônia, Assíria, Egito, Índia e por aí vai. Já se pregava uma tríade de deuses. Muito antes do advento do Mashiach, religiosos da Grécia e de Roma adotavam três principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo que formava o pano de fundo cultural dos chamados pais da igreja terminou exercendo poderosa influência na emergente teologia cristã. Consultando os escritos do próprio Tertuliano, pai da Trindade, nota-se que escreveu sua obra no século II e que, nesta época, a maioria dos crentes não cria em uma doutrina trinitária, como admitiu. Os simples, de fato, não os chamarei de não sábios nem de indoutos, que constituem a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus.
as tentativas de sincretismo entre o cristianismo e o paganismo existente na cultura greco-romana, aumentam. Entre os anos de 220 a 230 da nossa era, o imperador Alexandre Severo constrói um santuário para Yahusha, junto aos santuários dos deuses pagãos romanos. Um sincretismo bando com o politeísmo romano começa a tomar forma, onde o pai é associado a Júpiter, chefe do panteão romano, equivalente a Zeus no panteão grego, e Jesus e o Espírito Santo são tidos como deuses cristãos. Outro sincretismo que também vai ganhando força e seguidores está em associar Yahusha à figura de Mitra, o deus Sol do mitraísmo, do qual o cristianismo assimilará muitas de suas práticas. Segundo Justino, o mártir, pai apostólico da Igreja Romana, existia uma Eucaristia de Mitra, onde os fiéis compartilhavam pequenos pães redondos e água consagrada, simbolizando respectivamente a carne e o sangue do Deus encarnado. Esse ritual, que ocorria sempre aos domingos, dia da semana consagrado ao sol, possuía uma correspondência com a Eucaristia dos cristãos. Do mitraísmo, a Igreja cristã incorporou as seguintes práticas: a liturgia do batismo, da crisma, da Eucaristia, da Páscoa, a utilização do incenso, das velas, dos sinos e por aí vai. Até as vestimentas usadas pelo clero católico eram extremamente parecidas com as dos sacerdotes de Mitra, como a batina, a tiara e a mitra, parretes usados pelos antigos persas. Também os sacerdotes de Mitra usavam a água benta, a qual era aspergida por meio de um galho de loureiro, conhecido como aspergilium, que simbolizava a fecundidade universal. Portanto, o uso da água benta na cristandade é um ritual de origem fálica e pagã. Dado a gigantesca influência do mitraísmo no cristianismo, foi uma questão de tempo para que figuras como a de Gaius Flávios Valérios Aurélios Constantinos, conhecido aí como Constantino I, surgissem com poder e influência para determinar os rumos que o cristianismo deveria tomar. Embora a Igreja Romana não admita, na prática, ele se tornou o primeiro Papa. Como legado, Constantino promoveu a fusão do mitraísmo com o cristianismo, fazendo um sincretismo entre o que sobrou da fé original de Yahusha com a adoração ao deus Sol e demais ritos pagãos. Como resultado desse sincretismo, surgiu o protótipo do que seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele, Constantino, continuou a usar a linguagem monoteísta vaga que qualquer pagão aceitaria. Durante os primeiros anos de sua supremacia, ele realizou pacientemente todo o cerimonial que dele era requerido por ser o Pontífex Maximus do tradicional culto pagão. Ele restaurou templos pagãos, posteriormente transformados em igrejas. Ele usou tantos ritos cristãos quanto pagãos na dedicação de Constantinopla. Ele usava fórmulas mágicas para proteger a colheita e curar doenças. Pessoal, o negócio está ficando difícil, né? Tá complicado aqui, mas continuemos, né? Em 321, Constantino proclamou o seu famoso édito acerca do Domino
Dominus Dei, dia do Senhor, onde determinava que todos os juízes, cidadãos e ocupações de todos os negócios descansassem no venerável dia do Sol, ou seja, no domingo. Ele, Constantino, enviou as legiões para ser recitado naquele dia, Dominus Dei, uma forma de oração que poderia ser empregada por um adorador de Mitra, ou de Sérapis, ou de Apolo, bem como por qualquer crente cristão. Esta foi a sanção oficial do velho costume de fazer uma prece ao sol nascente. Para os cristãos, Constantino transferiu a adoração do Shabat definitivamente para o domingo. Sobre esta transferência, Eusébio, bispo de Cesareia e consultor pessoal de Constantino, escreveu: todas as coisas que se faziam no Shabat, estas nós, líderes de Roma, transferimos para o dia do Senhor, ou seja, no domingo. Sob a liderança do imperador Constantino, o concílio de Nicéia, ocorrido no ano 325 da nossa era, excluiu todos os seguidores judeus de Yahusha deliberadamente, além de ter levado ao ostracismo grupos que não criam na doutrina da Trindade, que não eram poucos. Sabe-se também que, historicamente, que alguns grupos foram igualmente compelidos a aceitar as crenças romanas em prol da unidade por força política do próprio imperador. Neste concílio, foram estabelecidos os seguintes principais pontos doutrinários: a Trindade, a fórmula batismal católica e a mudança da Páscoa bíblica para a Páscoa católica. Até essa época, além de comunidades com as mais variadas práticas, havia ainda diversas comunidades judaicas de seguidores de Yahusha que foram posteriormente destruídas devido à perseguição romana. Ou seja, pessoal, a verdadeira igreja, os remanescentes da verdadeira igreja, os nazarenos, foram perseguidos tanto pelo sinédrio judaico quanto pela nova religião cristã. Continuemos. Desde então, e cada vez mais se afastando da Torá e do judaísmo bíblico praticado por Yahusha e seus discípulos, a igreja foi estabelecendo pontos doutrinários contrários às escrituras ao longo dos séculos. Eis os principais. No ano de 300 da nossa era, criaram a oração pelos mortos. No ano 321 da nossa era, criaram a Eucaristia. No ano 375, criaram a veneração de anjos e santos mortos, ou seja, a autorização para a idolatria. Ainda no ano 375, autorizaram também o uso de imagens. No ano 431 da nossa era, criaram a mariolatria. No ano de 450, estabeleceram a data do Natal, ou seja, pegaram o solstício de inverno europeu dedicado ao deus Sol Invictus Mitra e transformaram nesse Natal que hoje conhecemos. No ano 526 da nossa era, criaram os ritos de extrema unção. No ano 600 da nossa era, criaram a oração aos santos, ou seja, idolatria. Ou seja, que é transferir a sua oração do Altíssimo para qualquer outra coisa. No ano 786 da nossa era, criaram a adoração a objetos. No ano de 1079 da nossa era, criaram o celibato. No ano de 1090, criaram o rosário, conhecido também como o terço católico, ou seja, tratava-se de um ritual de orações altamente repetitivas, robóticas, sem vida, que
vão totalmente contrárias aos ensinamentos descritos no livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 6. No ano de 1190, criaram as tais indulgências. No ano de 1229, criaram a proibição da leitura da Bíblia para leigos, ou seja, proibiram com que as pessoas tivessem o conhecimento da verdade, ou seja, a verdade ela passou a se tornar oculta, por onde o sacerdócio e todo o sistema clerical, vamos colocar assim, né, ou seja, eles passaram a usar ali os padres, pastores, o próprio sacerdócio do sistema religioso para manter o povo na ignorância. O povo, se mantendo na ignorância, não questionava todas essas coisas que eu estou trazendo como questões aqui hoje no canal. Olha que interessante. Então, nós sabemos aí, né, que qualquer tirano, quando entra no poder, o primeiro ponto, quando esse tirano quer se estabelecer no poder, é manter os seus governados na ignorância, pois um povo sem conhecimento e autodividido, ele é mais facilmente controlado. Continuamos aqui. Então, pessoal, aqui na sequência, né, temos aí as notas aí de onde foram retirados todas as informações trazidas por esse estudo. Temos aí Egésipo, o Nazareno, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 32. Temos aí Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, páginas 577 e 578. Temos o Aramaic English New Testament, quarta edição, ano 2011, página 834. Temos a obra que já foi citada anteriormente, Contra Prástias, capítulo 3. Temos aí Will Durham, historiador, na obra Caesar and Christ, né, página 656. Temos também Victor Duruy, historiador, na obra History of Rome, volume 7, página 489. E também comentários sobre os Salmos em Migne, Patrologia Graeca, volume 23, né? Deve ser código 1171. Então, temos esse estudo aí que foi compilado por Francisco Adriano Germano. Gostaria de agradecer esse irmão por ter compilado todas essas informações. Como eu disse anteriormente, essas informações elas complementam, né, principalmente o vídeo da parte 3 da série Netzarim, que nos mostra tudo o que foi feito, todo esse período entre os anos 30 até 325 aproximadamente, tudo que foi feito em nome da igreja, daquilo que pelo menos as pessoas hoje têm conhecimento como igreja. Mas nós sabemos que aqueles que leem, estudam as escrituras, sabem que o próprio Mashiach revelou que até o final, até que se cumprissem os dias, que tudo que estava em oculto haveria de ser revelado. Então, todas essas verdades estão vindo à tona. Pena que poucos param para ouvir essas verdades e começam a questionar as coisas. Lógico, hoje temos aí muita coisa acontecendo no mundo. O mundo não está, digamos, em seu estado normal, sabemos disso. Quem vem acompanhando notícias do que anda acontecendo atualmente. E eu venho, né, claro, através desses estudos para informar a todos vocês, trazer o máximo de informação possível num menor espaço de tempo. Então, pessoal, é isso. Esse estudo ele vem para complementar aquilo que está principalmente no vídeo 3, né? Principalmente nos vídeos 2 e 3 do canal. Nos vídeos 2 e 3 da série Netzarim. E
Com esse vídeo nós finalizamos esta série chamada Apostasia. É uma série bem curta, mas que, claro, poderemos voltar com essa série posteriormente, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que todas essas informações que eu tenha trazido para vocês sirvam de norte para vocês, para que vocês tenham mais entendimento e conhecimento ao ler e estudar as Escrituras. Claro que a partir do momento que você tem essa linha de raciocínio, a sua visão de mundo, ela muda completamente. E espero que vocês estejam despertando com todas essas informações que eu venho trazendo aqui no canal. Essa é a intenção por trás de todos esses vídeos. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço aí a presença de todos. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer e mostrem todas essas informações para essas pessoas que ainda não acordaram, que ainda estão dentro do sistema religioso. Não adianta conhecer a verdade e continuar praticando a mentira. Não há nenhum sentido nisso. Então, é isso daí, pessoal. Vou ver o que eu vou ver os próximos temas que eu vou trazer aqui no canal, assim que eu puder, claro, e vamos aí tocando a situação, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem qualquer dúvida nos comentários que eu respondo a todos. E que o Altíssimo, Yahuwah Tsevaot, abençoe a todos e as suas respectivas casas, seus respectivos lares, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, esteja com todos vocês, lhes dando norte, discernimento para despertar. Ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.